Olá pessoal, eu sou Clécio Bernardo e começa mais um programa Atitude Sustentável S.A., o programa feito para você que se preocupa com as mudanças climáticas do nosso planeta. Hoje vamos falar sobre um tema que está cada vez mais presente no nosso dia a dia, que é o fast fashion. O fast fashion é um modelo de produção e consumo que busca entregar coleções de roupas rapidamente ao mercado a preços muito baixos. A ideia é sempre trazer novidades, incentivando o consumidor a comprar cada vez mais. Parece interessante, não é? Mas o problema é que, para que esse modelo funcione, são necessárias práticas de produção acelerada, uso intensivo de recursos naturais e muitas vezes condições de trabalho precárias, quando não análogas à escravidão. Só para você ter uma ideia, a indústria da moda é responsável por cerca de 10% das emissões globais de carbono e é uma das principais poluidoras dos recursos hídricos do mundo. Além disso, estima-se que 85% dos têxteis vão parar em aterros ou são incinerados, o que gera um enorme impacto ambiental. Por isso que é fundamental discutirmos alternativas mais sustentáveis e é aqui que entra o selo RETESSE, o primeiro selo de sustentabilidade para resíduos têxteis do Brasil. E para nos ajudar a entender melhor como funciona essa iniciativa, nós temos hoje conosco a Amanda, CEO do selo RETESSE. Amanda, obrigado pela participação no nosso programa. É um prazer muito grande tê-la aqui no Atitude Sustentável S.A. Obrigada a você pelo convite. Maravilha, olha só. Antes de começarmos a falar, eu queria que você falasse um pouco sobre o selo chamado RETESSE. O selo RETESSE, ele surgiu a partir de uma pesquisa acadêmica, né? Eu faço processos gerenciais e aí teve uma oportunidade de um concurso de empreendedorismo para escolher um tema a estudar e desenvolver uma empresa fictícia. E eu escolhi a temática de resíduos têxteis porque eu já trabalho na cadeia têxtil, né? Tem uma confecção de produção B2B. E aí o resíduo têxtil é sempre um assunto que ficava em aberto, né? O que fazer? Nunca tem... E aí tem o recorte ainda da pequena empresa, que é o meu caso, e a gente nunca tinha uma solução eficiente para isso. Então, a partir dos meus estudos, falei, vou achar essa resposta e vou contar para todo mundo qual é a resposta que está rolando, que a gente deve estar numa bolha que ainda não sabe o que é. Então, dediquei esse tempo para estudar e não achava essas respostas. E falava assim, não é possível, né? A maior cadeia têxtil do Ocidente é aqui no Brasil e a gente não tem uma resposta para o resíduo têxtil. Quase 200 anos aí de produção têxtil no Brasil. Então, fui estudando e não consegui achar essas respostas. Então, comecei a pesquisar dentro do chão de fábrica e fazer uma pesquisa a campo, né, com pequenas empresas geradoras desse resíduo e também com as recicladoras, para entender como fazer essa conexão. Quais são as dificuldades dessa ponta, qual que é a dificuldade da outra ponta e conectar as duas. E aí lancei o selo RETESSE, que é um selo que garante a destinação ambientalmente correta dos resíduos têxteis. E aí, além de fazer... É um hub de reciclagem, né? Então a gente faz conexões para entender a necessidade de cada ponta da cadeia. E além disso, a gente tira essa tratativa da informalidade. Porque hoje no Brasil, as providências que são executadas com maior eficiência, elas estão muito nessa informalidade. De, é o carroceiro que pega, que leva, que transporta, mas a gente não tem segurança de onde isso vai parar. Então, a gente faz, dentro dessa assessoria do nosso hub de reciclagem que a gente faz para as empresas que contratam, a gente faz o acompanhamento dessa burocracia documental, que é exigida pela CETESB, através do sistema da Sigor e da Sinir. Então, a gente faz só tudo isso pelo selo RETESSE. Me diga, quais são os principais desafios que as empresas dessa indústria elas enfrentam quando se trata de gestão adequada dos resíduos têxteis? Olha, o Brasil ele já tem algumas soluções. A gente faz a reciclagem mecânica por aqui. Isso quer dizer que dá para resolver esse problema num volume muito grande. E aí, qual que é? São dois empecilhos principais, né? O primeiro, assim, em super destaque, é a questão educacional de cultura empresarial. Então, assim, a gente fala hoje muito de escolha consciente, levando essa responsabilidade para o consumidor.
Só que essa fabricação das roupas não é do consumidor, são das empresas. E aí a gente esquece de trazer esse diálogo educacional ou de reeducação para a cultura empresarial. Para quê? Hoje a gente trata essas pessoas que trabalham na cadeia têxtil do pós-consumo, da sobra, do resíduo, elas estão sempre numa vulnerabilidade. E aí entende-se, pela gestão de resíduos sólidos que a gente tem de outros produtos aqui, de latinha, de garrafa plástica, falta muito para caminhar a respeito de educação. Então, o que acontece? As empresas acreditam, né, elas entendem que o resíduo têxtil você pode tratar como se fosse uma gestão de outros resíduos sólidos. Você junta tudo, envia para alguém e essa pessoa resolve para você. Só que não, a gente tem que ter uma educação porque o resíduo têxtil ele é muito complexo. E não só pela sua composição de misturas de fibras, que se fala muito disso, mas da gestão desse resíduo internamente. Então, de saber fazer uma triagem dele, né, o que a gente fala de segregação, de tirar resíduo de papel, não misturar com resíduo orgânico, para conseguir fazer uma reciclagem eficiente, né, da gente tirar 100 quilos, fazer a reciclagem de 100 quilos e não ter uma perda desse resíduo, né, dessa matéria-prima, nessa transição até a recicladora, porque tem muita coisa inadequada ali junto. Então, esse é o principal problema hoje. E assim, as recicladoras que a gente tem no Brasil, elas têm um volume ocioso de trabalho. Então, elas conseguem receber esses resíduos lá. E aí a questão é, por que esses resíduos não estão chegando? Porque a gente precisa dessa colaboração, dessa responsabilidade compartilhada, que inclusive é prevista dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é o quê? A gente, enquanto empresa, não agir, paguei o serviço, levo o meu problema. Paguei o serviço, compartilho da responsabilidade das próximas etapas dessa cadeia para ela ser eficiente e voltada para a economia circular. E aí o segundo problema é logística. Custo de logística é muito caro ainda. Mas a produção de trazer o resíduo, cortando assim, se não tivesse a logística lá na recicladora, são preços super acessíveis. Maravilha. E como é que o selo ele auxilia as empresas na adequação das normas ambientais e também na obtenção da certificação de destinação final, que não sei se entra na questão do CADRE, enfim. Sim, então a gente tira isso da informalidade. Quando tira isso da informalidade, o que a gente quer dizer? Virou cliente da Selo Retece, a gente faz um contrato de prestação de serviço com uma coleta pontual, ou uma coleta mensal, ou uma coleta semanal, depende da demanda do cliente. E aí, como que a gente faz essa tramitação toda? Hoje, falta muito dados para fazer pesquisa que representem o cenário real do Brasil a respeito dos resíduos têxteis. E por quê? Porque tem muita informalidade. Então, a gente tira isso da informalidade, fazendo emissão de MTR, de CDF, fazendo as atualizações necessárias dessa documentação. Pelo Selo Retece, a gente presta essa assessoria. Então, geralmente as empresas contratam uma terceirizada que vão fazer o PGRS, aí inclui o resíduo têxtil e aí você tem que ficar pagando isso por fora. Com a Selo Retece já está tudo incluso. Então, a gente trabalha como uma assessoria de conexão e também de fazer a gestão documental de toda essa parte burocrática do rastreamento dos resíduos têxteis. E aí, além de essas exigências que tem da CETESB, da SIGOR e da CINIR, esse CDF ele tem validade nacional e a gente também gera outros relatórios para a empresa ter um controle maior do impacto ambiental dela e também da gestão de fibras. Então, quais são as fibras mais utilizadas por aquela empresa? Qual que é o volume que a gente recebe todo mês? E aí a gente faz um acompanhamento para ter uma atualização mensal disso. Então, é um espaço de tempo que ele é muito próximo. Então, a gente não deixa para fazer trimestral, semestral, anual, é mensal. Para a empresa ter sempre, entender esse impacto dela mais diretamente, assim, não esperar passar o ano todo, porque às vezes você pode até identificar um gargalo pelo seu resíduo têxtil. Só que se você controla isso uma vez ao ano, aí é um controle que é muito ineficiente, né? Então, nessa assessoria, além de produzir essas documentações, a gente faz alguns relatórios personalizados para entender essa geração de resíduos. Como é que vocês conseguem tornar acessível esse selo para as pequenas empresas? O Selo Retece, ele foi pensado principalmente para as pequenas empresas. É o nosso core, assim, a gente quer resolver esse problema para esse público. Porque a gente entende que as empresas maiores, elas têm capital para ter autonomia e trazer essas soluções se elas quiserem, é uma escolha simples. Então, as pequenas empresas têm mais dificuldade.
E aí, como que a gente faz para conseguir trazer essas pequenas empresas para fazer a gestão ambientalmente correta e documentada dos resíduos têxteis? A gente tem planos a partir de R$ 90 com coleta semanal. Olha só. E aí tem um plano que é ainda mais barato, porque o que a gente faz? Vai escutando sempre as duas pontas, né? Então, tem algumas empresas de porte micro ou MEI, que gerava menos resíduo ainda e não cabia ainda no bolso esses R$ 90, mesmo ele sendo muito acessível. Então, a gente lançou uma categoria nova do selo, que é o singular, que não precisa ter um mínimo para coleta e ele é a partir de R$ 30. Olha só. E aí a gente teve uma adesão assim muito grande, porque são coletas mais pontuais. Porque o que acontece? A empresa grande, ela gera resíduo todo mês. A empresa de médio porte, pequeno, ok. Quando é a empresa de micro, ela não, às vezes não gera resíduo nem todo mês, ela gera resíduo a cada 3 meses, porque a rotatividade é muito baixa. Então, o que a gente fez com esse selo singular? Ela junta durante um período de até 6 meses esse resíduo e agenda a coleta e a gente vai lá e faz a coleta dos resíduos. Quais são os benefícios que as empresas elas têm quando ela adotam o selo de vocês? Olha, primeiro essa questão de ter uma documentação regularizada, né? A gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil, que faz a fiscalização disso. A gente sabe que essa fiscalização é um pouco frouxa ainda, mas é um assunto que está muito aquecido. Então, estão resolvendo para fazer novas leis, para mudar um pouco essa tratativa, para entender como que deixa mais eficiente essa fiscalização. Então, assim, se puxar pelo viés da legalidade, né, das empresas estarem adequadas, já é um ponto principal. Só que aí a gente já coloca também que tem uma responsabilidade que ela é ética, né? De pensar no futuro do planeta, de como vão ser as gerações futuras, de como que a gente retira esse recurso, como que devolve ele. Então, fazer essa gestão adequada. Aí tem esse benefício, além de ter a certificação, né? Que garante que a sua empresa está regularizada e evita que ela tenha penalidades, de agregar valor mesmo para o seu consumidor. A gente sabe que sustentabilidade é o tema do momento e que tem uma percepção de valor diferenciada quando você chega lá na ponta do consumo, que o consumidor pergunta: de onde que veio essa matéria-prima? Né? O que acontece depois que eu utilizar essa roupa e eu não quiser mais? O que eu faço com ela? É verdade. Então, a gente já responde essas perguntas, né? De saber que tem essa garantia. E uma coisa que a gente fala muito é que a gente já está numa era da sustentabilidade que não dá mais para a gente fazer promessas. A gente tem que começar a entregar resultados. E esses resultados, eles têm que ser conferidos por alguém, né? Por um órgão que possibilite garantir a eficiência, garantir que aquilo é de verdade, que aquilo está acontecendo, né? Então, quando trazendo bem específico para o resíduo têxtil, em vez da sustentabilidade de modo geral, se a gente fala da empresa que pega com o catador, tem uma nota fiscal relacionada? Qual que é a condição de trabalho daquele catador, que a gente bem sabe como que funciona, né? E aí, quando a pessoa leva aquele resíduo, quem trabalha assim não está preocupado com a destinação final, porque você não sabe para onde aquilo vai. Você está preocupado em tirar o problema da sua porta. Então, a gente tem que conversar não só a respeito da legalidade, mas também de uma questão ética e um novo jeito de fazer negócios. Falar nisso, eu fui há um tempo atrás, nós fomos lá no Brás, conhecer as ruas do Brás após os expedientes. E é muito engraçado que é cultural as pessoas jogarem o resíduo Sim. de tecido na rua, você acredita? E assim, não é pouco, é muito. É muito. A gente fez um programa especial sobre resíduos voltado para a área têxtil e o impacto que esse resíduo traz, né, para o meio ambiente. Quando a gente fala nesse impacto, quais são as formas, Amanda, que as empresas podem tratar esse resíduo, ou reciclar, trazer ele para uma economia circular? Existe essa possibilidade? Existe formas de fazer isso como se faz com alumínio, com vidro, com outros agentes recicláveis? Existe, só que aí a gente vai para os R's da sustentabilidade, né? A reciclagem é uma das soluções que a gente propõe pelo selo RETES. E aí o que a gente está enxergando dentro dessa comunicação com as empresas, que ela é muito ativa, né? De sempre conectar e falar assim, como que está funcionando? Está funcionando legal para vocês? Precisa fazer algum ajuste? Então, às vezes a gente recebe uma comunicação assim: Amanda, tenho aqui rolos de tecido que a gente não utiliza mais para coleção porque foi descontinuada. O que eu faço com esses rolos de tecido? A gente já consegue entender que a melhor solução de imediato não é a reciclagem.
A gente pode colocar um outro R ali da sustentabilidade para resolver isso antes de fazer esse processo de reciclagem do resíduo. Então, o que a gente pode fazer? O upcycling, ou trabalhar com softwares especializados para fazer encaixe de corte, que diminui muito a sobra do resíduo. Então, tem algumas possibilidades de solução antes de chegar na reciclagem. E aí, o que a gente está fazendo enquanto hub de destinação ambientalmente correta dos resíduos? A gente já está ampliando o catálogo de serviços para incluir também essas questões de, olha, tem um rolo de tecido que sobrou, o que a gente pode fazer com isso? E aproveitar melhor esse recurso do que trazer ele para a reciclagem. Então, a gente já está fazendo parcerias com confecções que trabalham especializadas em upcycling. Tem muitas empresas de uniforme que eles precisam destinar esse uniforme porque tem a identificação da empresa, então tem que descaracterizar e depois reciclar. A gente tem algumas oportunidades também para fazer upcycling e gerar outros produtos a partir desses uniformes. Então, são diversas soluções que a gente está incluindo aos poucos no catálogo de serviços, entendendo como que é esse mercado e o que essas empresas precisam de solução, sempre pensando na circularidade nos seus R's, que a reciclagem é sempre a última opção. Então, a gente tem algumas outras possibilidades e analisa individualmente cada caso para ver o que a gente consegue fazer que seja mais interessante de um ponto de vista da circularidade. Maravilha. A conversa está boa, mas eu vou para o intervalo. Você não sai daí, eu já volto rapidinho. Cada ausência custa mais do que você imagina. Você sabe o que está perdendo ao não prevenir? Acidentes de trabalho podem ser evitados. Afastamentos que poderiam ser evitados com um pouco mais de cuidado. Equipamentos novos que não puderam ser comprados por causa de multas pesadas. Cuide de quem cuida da sua empresa. Conte com a EMAIS-MED Ocupacional para prevenir e proteger. Entre em contato agora e descubra como podemos ajudar sua empresa a prevenir essas perdas. A terra é nossa casa. É nosso dever protegê-la. Mas estamos falhando. O meio ambiente está em declínio e o futuro é incerto. Precisamos de líderes que nos guiem para um futuro sustentável. Para isso, é fundamental tomar decisões que beneficiem o planeta e as pessoas. Juntos, podemos construir um futuro melhor para todos. Instituto Cledson Bernardo. Formando líderes para o futuro. Estamos de volta com o programa Atitude Sustentável S.A. Com o meu lado, Amanda, CEO de um selo extremamente importante para a indústria têxtil, uma indústria que impacta, mas que, pelo que a gente conversou no último bloco, tem solução. Amanda, falamos bastante sobre a questão de resíduos têxteis, mas gostaria de comentar um pouco mais sobre os impactos sociais e ambientais mais amplos da indústria da moda, né? E o que as empresas precisam entender sobre o papel delas na mitigação desses impactos. A gente vê que o impacto dessa indústria é um impacto muito grande. A gente acabou de falar que é uma indústria que não vai nunca parar, logicamente, né? Mas que ela causa um impacto muito grande. Como as empresas elas podem estar mitigando esses impactos? Olha, aí é uma solução com muitas ramificações, né? A gente tem que falar do ESG de um modo geral e tudo que ele engloba. Mas principalmente eu acho que nessa parte de governança, né? Porque é quem está ali na tomada de decisão, que dá o sim ou não final. O que precisa fazer dentro da sustentabilidade a gente já sabe, já tem metodologia, já tem consultoria para isso. Não precisa de uma questão de inovação para as empresas entenderem o que elas têm que fazer. O que é isso? Na empresa, eu acho que a liderança, literalmente as lideranças e as lideranças de negócios, elas são importantíssimas na mudança de algo, de alguma coisa, principalmente quando a gente fala em sustentabilidade. Esses líderes dessa indústria, você acha que eles precisam ressignificar o que para que haja uma mudança impactante e radical nessa área? Olha, eu pensando num viés comercial e aí tirando um pouco da vertente política da causa da sustentabilidade, você colocar uma otimização de recursos, porque quando a gente está falando de sustentabilidade é isso, é otimização de recursos, uma produção eficiente e eficaz. É mais dinheiro para o bolso da empresa, né? Ou são menos custos, que dá na mesma no final das contas. Então, tem vários jeitos de pensar as soluções sustentáveis que a gente tem hoje, né? Porque, não é o que eu falei, não tem novidade. A gente já sabe o que precisa ser feito e como precisa ser feito, numa grande maioria falando de gestão, né? De produção é um pouco mais complexo.
Mas é essa tomada de decisão que precisa ser feita, né? A gente já tem essas opções, qual que a gente vai escolher? E aí, se tem uma dificuldade dessa escolha, tudo bem, vai fazer uma análise financeira. A gente vai fazer economia de resíduo têxtil usando um Audaces, usando um software que facilita isso, que tem um custo pontual anual. Quanto que a gente vai economizar? A conta sempre fecha. Então, para mim, inclusive, é até difícil de entender, porque existe tanta resistência em fazer uma gestão mais eficiente do resíduo têxtil, em mudar essa questão da liderança, de contratação. São assuntos tabus, né, dentro das empresas. Mas se a gente fechar a conta financeira, ela funciona. Olha só, eu vi esse termo fast fashion. O que seria, primeira coisa? Fast fashion é um modelo de produção agilizado, que tem muitas coleções por ano, para estimular o consumidor a comprar mais. E qual impacto você vê no meio ambiente desse modelo, né, de consumo? Olha, falando da fast fashion, e agora a gente tem até a ultra fast fashion também, que entra ultra fast fashion, Meu porque, Deus. por exemplo, se a fast fashion lança coleções a cada 2, 3 meses, a ultra fast fashion ela consegue reduzir uma produção de 30 dias em 4, que são esses modelos dessas empresas que estão vindo de fora para cá e que tem muita crítica em cima disso, porque tem uma problemática gigantesca, porque aumenta ainda mais esse consumo. Então, se a fast já não estava legal, a ultra piorou toda a situação. E aí, quando a gente fala de impacto, esse impacto a gente pode perceber com um caso bem famoso, que é o deserto do Atacama, né? Então, produz-se demais, não vende. O que a gente faz com o que não vende? Exporta resíduo para virar o lixo de alguém em outro lugar. A gente fala que tem até uma movimentação de trazer resíduos têxteis da Europa para o sul global. Então, assim, esse problema é meu, se eu levar ele bem para longe eu não estou vendo, se eu tirar a etiqueta ninguém identifica, então esse problema é de quem? Esse problema é de onde ele está agora, então vamos levar ele para longe. Amanda, e você já encontrou nessa sua caminhada muitas resistências de empresas a aderirem às práticas sustentáveis? Tem muita resistência porque a empresa, ela não entende, ou ela não quer entender, né, que aquilo é um problema dela. Ela se nega a entender que aquilo é um problema dela. E uma vez que é um problema que a própria empresa gera, tem que entrar numa parcela de custos da empresa. E aí eles não separam um valor para falar assim, ó, esse valor aqui está destinado para fazer a gestão do meu resíduo têxtil. Então, quando você vai fazer qualquer negociação, se o seu caixa é zero, qualquer custo é demais. Uhum. Então, é um empecilho que a gente encontra hoje de fazer negociação com as grandes empresas. Porque tem um modelo de informalidade hoje no Brasil, o que acontece? Aquele resíduo que eu vou pegar, ele vira uma matéria-prima, ele vira um recurso. Quando a gente está falando de resíduo de composições de fibras que são 100%, a gente consegue fazer o processamento e ele voltar a ser fio para fazer fio reciclado e voltar a ser um tecido reciclado. Ótimo. Então, isso tem um valor agregado. E aí, o que acontece? A grande empresa faz essa tratativa na informalidade, alguém recolhe aquele resíduo e ainda paga para a grande empresa para recolher aquele resíduo. Então, qual foi a mentalidade que a grande empresa desenvolveu hoje falando de gestão de resíduos têxteis? Olha, eu vou gerar esse monte de resíduo aqui, vai vir alguém aqui coletar, vai tirar isso, não vai ser mais problema meu, e a gente ainda vai ganhar um dinheiro com isso. Só que assim, se a gente colocar de um jeito prático, eu preciso de um serviço de logística, eu pago por ele. Eu preciso de um serviço de certificação, eu pago por ele. Então, quando vai alguém que tira o resíduo, que faz o serviço de logística, que faz o serviço de certificação, que faz uma assessoria de gestão interna para a cultura empresarial voltada para a circularidade, a empresa não tem que pagar? É literalmente pedir para trabalhar de graça e trazer um monte de soluções dos problemas que são seus, né, que são das empresas que geram isso. Essas empresas que estão começando agora, qual o conselho, Amanda, que você daria a respeito das questões de sustentabilidade para que essas empresas elas não sofram nem economicamente, nem socialmente e nem tão pouco com impactos ambientais? Olha, a gente já tem muito suporte falando de assessoria que é gratuita. E aí, falando diretamente do Sistema S, tem muita coisa que você consegue ter acesso para fazer um plano de negócios, para fazer a estrutura empresarial. E assim, falando de elaboração, antes de iniciar a prática, tem muito conteúdo. Então, é buscar esses acessos
que a grande maioria das vezes são gratuitos e que tem em vários lugares, que você pode fazer online, você pode fazer pessoalmente. Então, esse é um ótimo passo já dado. E aí, a outra opção, depois que você começou a sua operação, são esses sistemas de novo. Porque eles fazem acompanhamento de gestão da produção, dentro de 5S, de gestão eficiente, de Lean. Então, são metodologias que a gente, vamos colocar que é uma empresa nova que está nascendo, uma microempresa, um MEI. Então, você tem que ter muitas expertises para você dar conta do tema da sustentabilidade. E aí, não tem como você estudar tudo isso, porque aí ou você estuda, ou você produz, ou você compra matéria-prima, não dá para fazer tudo. Exatamente. E aí tem esse sistema S que ele ajuda, Sebrae, Senai, Senac. Então, dá para solicitar essas consultorias e fazer isso de uma maneira super acessível, para já começar isso de uma maneira mais acertada e pensando não só na questão da sustentabilidade de impacto ambiental, mas é um novo jeito de fazer negócios. Muito bom. Mas é isso, muito obrigado por ter vindo ao Atitude Sustentável SA, foi muito bom falar com você. Obrigada, eu adorei a conversa também, obrigada pelo espaço para a gente conscientizar a respeito de resíduos têxteis. Tem sido uma jornada assim bem difícil, mas aquele difícil gostoso, sabe? De depois você vai falar assim, o pessoal vai pegar esse selo, vale a pena. E aí vai funcionar. E é isso, vamos para um breve intervalo, eu já volto, você que é de atitude, não sai daí, é rapidinho. A logística é a espinha dorsal de uma empresa, mas gerenciá-la pode ser um desafio. A Humalog oferece terceirização de mão de obra qualificada para otimizar sua logística sem correr riscos com problemas inesperados. Além disso, também te ajudamos a encontrar os candidatos ideais com nossa consultoria em recrutamento e seleção. Com a Humalog, você terá mais tempo para se concentrar no que realmente importa: o crescimento do seu negócio. Humalog, sua solução em logística. O Instituto Uma Atitude acredita no poder da educação como ferramenta de transformação. Por isso, em parceria com o Instituto Semear e a Humalog, iniciamos em Recife o projeto Semeando Conhecimento. 90 jovens e adultos da comunidade de Recife estão tendo acesso ao curso profissionalizante de logística, totalmente gratuito. Fique ligado em nossas redes sociais e acompanhe o desenvolvimento desse trabalho, projeto Semeando Conhecimento, transformando vidas através da educação. Estamos de volta com a Atitude Sustentável SA, agora entre um tema sério e muito preocupante, é o trabalho escravo na indústria têxtil. Essa prática, que consiste em submeter trabalhadores a condições degradantes, salários irrisórios e jornadas exaustivas, é um dos maiores problemas éticos e humanitários enfrentados pelo setor. Vamos entender mais sobre esses casos e o impacto devastador que eles têm nas vidas das pessoas envolvidas. Em São Paulo, a marca Zara, uma das gigantes da fast fashion global, foi flagrada utilizando oficinas terceirizadas onde os trabalhadores, em sua maioria imigrantes bolivianos, eram submetidos a jornadas de trabalho de até 16 horas diárias. Eles viviam em locais insalubres, sem ventilação adequada, sem higiene básica e muitos deles estavam em situação irregular no país, o que os tornava ainda mais vulneráveis. Outro caso alarmante é a da marca M-Office. A empresa foi autuada em 2014 por manter trabalhadores em condições análogas à escravidão em suas oficinas de costura. De acordo com o relatório, os trabalhadores, também imigrantes, não tinham registro formal de trabalho e eram mantidos em alojamentos superlotados e sem qualquer condição de segurança ou higiene. Além disso, eram submetidos a ameaças e coagidos para que continuassem trabalhando sem questionar suas condições. Esses são apenas alguns dos casos que vieram à tona, mas sabemos que o problema é muito mais profundo e espalhado. Convidamos todos a refletir sobre o que está por trás das etiquetas de suas roupas e se engajar na luta por uma moda mais justa e humana. E o programa vai ficando por aqui. Se você tem dúvidas, sugestões ou denúncias para fazer, entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais ou envie um e-mail para produção@atitudesustentávelsa.com.br. Espero que tenha gostado do programa e até a próxima. Até logo!